Filosofia escolástica, uma vertente do pensamento filosófico produzido pelos intelectuais da chamada filosofia cristã. Hoje vamos falar sobre um dos principais, se não o principal filósofo dessa vertente, Santo Anselmo. Realizaremos uma análise sobre Santo Anselmo com base em 4 pontos vitais: sua origem, sua função na escolástica, suas principais ideias, bem como sua importância na filosofia e na sociedade como um todo. Para isso, vamos começar com um pouco de história. Anselmo de Cantorie, conhecido também como Anselmo de Aosta, nasceu em 1083 na cidade de Aosta, que fica ao norte da Itália. Seu pai era um nobre que frequentava as altas rodas dos governantes e influentes. Por volta dos 15 anos, Anselmo perdeu sua mãe. Seu pai tinha planejado uma carreira brilhante para ele, que seria seu herdeiro natural e faria com que a fortuna de sua família atingisse patamares ainda maiores. Anselmo, porém, sentia em seu coração chamado para o sacerdócio, as tarefas ou atividades voltadas à igreja e à vida religiosa. Seu pai rejeitava violentamente essa ideia. Anselmo tinha um temperamento manso e dócil, por isso fez as vontades de seu pai até seus 22 anos, mais ou menos. Ao fazer as vontades de seu pai, Anselmo sofria, e a tristeza crescia em seu coração. Ele não encontrava nenhum prazer nas festas, banquetes e vida luxuosa que seu pai lhe oferecia. Estudava com seguidores da ordem de São Bento, conhecidos também como beneditinos, e isso era um alento para sua alma. Por outro lado, aumentava ainda mais sua dor, sabendo que se continuasse obedecendo seu pai, não poderia viver a vida que queria. A situação se agravou. Ele viu que a única solução era fugir de casa. Assim, no dia que ele não aguentou mais, ele fugiu, abandonando sua herança, a riqueza e ao luxo que tinha direito em sua família. Andou vagando pela região da Borgonha, localizada no centro-leste da França, e por fim chegou à Normandia, localizada ao norte da França, local que seria palco, séculos depois, do desembarque das tropas inglesas no dia de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, onde encontrou um monge conterrâneo chamado Lanfranco. Este o acolheu em um mosteiro e lá Anselmo dedicou-se a estudar a religião, tendo como mestre o próprio Lanfranco. Em pouco tempo, Anselmo formou-se em teologia e ordenou-se sacerdote. Em pouco tempo também foi eleito abade de um mosteiro. Por causa de sua sabedoria e busca por santidade, começou então a anunciar o evangelho pela religião tanto quanto podia. Além disso, sentiu-se na necessidade de uma grande reforma na vida monástica, o estilo de vida que representa o modo de ser religioso, e começou a implementá-la. Por tudo isso, ficou famoso e sua obra começou a influenciar os ambientes acadêmicos, religiosos e seculares. Seus escritos foram em tamanho e qualidade que ele foi chamado de o criador da ciência da teologia no mundo ocidental. Santo Anselmo faleceu em Cantoria aos 76 anos. Era dia 21 de abril de 1109. Por causa de sua extensa obra teológica e também literária, foi proclamado doutor da Igreja através do Papa Clemente XI, no ano de 1720. Sua obra influencia a Igreja até os dias de hoje. Anselmo acreditava na capacidade da razão para investigar os mistérios divinos e propunha a prova ontológica da existência de Deus. Se temos a ideia de um ser perfeito e se a perfeição absoluta existe, o ser perfeito logo existe. Para ele, todas as verdades cristãs eram filosoficamente demonstráveis. Anselmo é chamado de pai da escolástica por causa das suas colocações, defendidas posteriormente pelos filósofos escolásticos medievais. Foi canonizado em 1163 e em 1720 foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Clemente XI. O que fez Santo Anselmo? No século XI d.C., a Idade Média atingia seu período mais fecundo, firmando-se na expansão católica, no término definitivo das invasões bárbaras e na ascensão da cultura resgatada já desde os esforços de Carlos Magno. É nesse contexto que surge Santo Anselmo da Cantuária, um dos mais importantes pensadores medievais, considerando o pai da escolástica.
Trilhando o sólido caminho de Santo Agostinho, Anselmo escreveu grandes obras como os Diálogos, A Verdade, a Justiça e a Liberdade. Inspirados no estilo platônico, os diálogos anselmianos são dirigidos a um melhor entendimento da Escritura e, consequentemente, de Deus. Cada um deles levanta um importante problema teológico e exerce a investigação metafísica necessária para resolvê-lo, desenvolvendo uma profunda conversa entre discípulo e mestre. No diálogo A Verdade, Anselmo argumenta que a verdade é a retidão do objeto percebida pela mente, e o que é a retidão é algo ser o que é. Deus é a máxima retidão, a verdade suprema e eterna é o que é infinitamente e que dita como tudo deve ser. Conforme a metáfora neoplatônica, é o sol que ilumina. A justiça, por sua vez, é uma subcategoria da verdade, a retidão não da mente à coisa ou da coisa a si mesma, mas da vontade à coisa. A vontade reta é a vontade que deseja aquilo que se deve desejar. No diálogo A Liberdade de Arbítrio, Anselmo define o livre-arbítrio como a capacidade de pecar e não pecar, ou o poder de preservar a retidão da vontade em razão da própria retidão. Delinea-se, assim, uma correlação entre liberdade, verdade e justiça. A verdade para Anselmo não está somente na conformação dos nossos juízos à realidade, uma verdade de conhecimento, mas em todo o nosso ser, como dizia Agostinho, tendo sua expressão na vontade, nas ações, nos sentidos, nas essências das coisas. Um agente justo deseja o que é certo, sabendo que é certo porque é certo, e por isso que Sobre a queda do demônio, Anselmo afirma que os anjos, apesar de não poderem pecar, são mais livres do que os que pecam, pois conhecem diretamente a verdade suprema que é Deus. Mas e o pecado original do homem? E o demônio? Diz Anselmo que desde o início ambos, como os anjos, tinham de possuir tanto a vontade de justiça quanto a vontade de felicidade. Se tivesse só uma delas, toda a origem de sua vontade seria divina, não haveria qualquer traço de ação autogerada. Assim, quando os seres conscientes escolhem eles ou subordinam a justiça à felicidade própria ou a felicidade própria à justiça. Os anjos, ao escolherem o bem, foram recompensados com a felicidade e não podem mais pecar, pois possuem agora as duas vontades em plenitude, ou seja, o livre-arbítrio perfeito e a incapacidade de pecar. O argumento ontológico. Se no monológio Anselmo apresenta o seu conceito de Deus como pura essência, infinitude, eternidade, imutabilidade, perfeição e unidade, no proslógio ele buscará demonstrar a necessidade desse Deus, através do famoso argumento ontológico que provocou inúmeras controvérsias e continua dividindo pensadores até hoje. Assim expõe Santo Anselmo. Percebemos uma hierarquia nos seres, tanto específica quanto genérica, e para cada ser deve haver um exemplar, o mais perfeito. Pode-se conceber um ser mais perfeito do que todos. Pode-se conceber um ser acima do qual nada se possa imaginar. Este ser existe necessariamente, pois se não existisse não seria o maior, e negá-lo seria negar a hierarquia dos seres. O que Santo Anselmo afirma é que nenhum ser pode surgir do nada e subjacente a todos esses seres contingentes. Tende estar um ser necessário. O argumento é fundado, quase que na sua totalidade, sobre o pensamento platônico, utilizando a demonstração a priori algo rechaçada na escolástica, que em geral dava preferência às provas a posteriori. A mais famosa objeção à prova ontológica é a do contemporâneo de Anselmo, monge Gaunilon, que afirmava que pensar em ilhas perfeitas não implica a existência deles. Em resposta, Anselmo atentaria para o fato de que as ilhas perfeitas são seres contingentes e não necessários, enquanto o maior ser concebido é um ser necessário. Em outras palavras, o seu argumento lidava com a necessidade evidente e não com a causa e efeito da lógica. Além de Gaunilon, os mais famosos opositores da prova ontológica foram Tomás de Aquino, Hume e Kant, entre seus defensores. Alguns responsáveis por alterá-lo para dar mais clareza e solidez estão Duns Scotus, Descartes e Leibniz e o matemático Kurt Gödel, que no século XX chegou a elaborar uma versão formalizada no argumento em lógica modal. Assim como Santo Agostinho,
Santo Anselmo foi um santo e teólogo filósofo. Foi inclusive o fundador da teologia escolástica, recebendo até mesmo o título de Doutor Magnífico ou Doutor da Igreja pela Igreja Católica. Suas duas obras mais conhecidas são o Monólogo e também o Proslógio, que já foram citados neste vídeo. Em suas outras obras, Santo Anselmo fez defesas das doutrinas cristãs e da Trindade, sempre buscando afirmá-las a partir de princípios filosóficos e lógicos. Assim, entre os assuntos abordados, também se incluem o livre-arbítrio, a Virgem Maria, Pai, Filho, Espírito Santo, bem como a expiação e a morte de Cristo. A importância de Santo Anselmo está diretamente ligada às suas contribuições para a teologia e sua abordagem racional da fé cristã. Seu trabalho mais conhecido é o famoso argumento ontológico para a existência de Deus, que ainda é objeto de estudo e debate entre filósofos até hoje. Ele foi um defensor ardoroso da razão e da fé, sendo ambas importantes para o conhecimento de Deus e da vida humana, pois ele defendia que ambas poderiam coexistir harmoniosamente. Ele argumentava que a razão poderia ajudar a compreender a verdade da fé cristã e fortalecer a crença em Deus. Essa abordagem inovadora influenciou profundamente o pensamento teológico e filosófico da Idade Média. Além de seu trabalho teológico, Anselmo também foi um grande pastor na Igreja, se destacando por sua dedicação ao ensino e à defesa da ortodoxia cristã. Com certeza, ele deixou um legado de obras teológicas, filosóficas e devocionais. Por intercessão de Santo Anselmo, eu vos peço, Senhor, despertará em mim forte interesse pela doutrina católica. Dai-me perseverança na busca da verdade ensinada nas Sagradas Escrituras. Amém.